No início do jogo tem aquele momento quando o jogador humano precisa arrumar os seus navios. Então eu faço isso movendo eles com as flechinhas, né, posso mover aqui para o leste, né, para o norte, para o oeste ou para o sul. Se o navio bate em outro navio, ele não pode mais descer, mas se eu colocar ele aqui para o lado, ele consegue descer e bate lá no sul. E eu posso usar a tecla M para mudar o cursor de um navio para o outro, né? E ainda tenho o G, que permite girar o navio, e posso, por exemplo, girar ele para cá, botar para o lado, subir com as flechinhas, vai para o meio, gira. Dessa maneira eu consigo posicionar cada um dos navios aonde eu quero, como jogador humano, ok? Bom, como é que isto é feito? Isto é feito através de uma rotina que eu vou colocar aqui na tela. É a rotina arruma navios humano. Né? Existe aquela outra rotina, arruma navios bot, mas aí o bot usa sorteio, né, aleatório, para colocar os navios na tela. Aqui não, aqui é o humano com as flechinhas, movendo para lá e para cá, ou girando o navio. Muito bem, como é que funciona, pessoal? Tudo é feito dentro dessa rotina arruma navios humano. Primeiramente eu tenho aqui um print do que é possível fazer. Como o print está indo direto, estou imaginando que eu recebo aqui o cursor naquela posição padrão de mensagens, né? E aí eu vou arrumar os navios. Corrente é o navio que eu estou mudando no momento, porque vocês viram que o cursor pula de navio para navio, são 4 navios, corrente é qual navio eu estou mexendo agora, 0, 1, 2 ou 3. Eu primeiramente dou um execute, né? Standard Out Execute, o comando do cross term, e aonde eu estou movendo o cursor para a popa X e a popa Y do navio corrente. Eu vou em jogo, que foi recebido aqui em cima, ó, como parâmetro, né? Referência mutável de uma estrutura jogo. Então eu vou para o jogo, navios humano, é um array, o navio corrente, e eu vou no campo popa X e popa Y. E vou mover o cursor para lá. Lembrando que essas referências aqui, esses índices popa X e popa Y, eles são com relação ao tabuleiro. E na tela é diferente, porque na tela eu tenho 2 tabuleiros e tem as molduras e tal. Então eu preciso converter o X para a tela do humano e o Y para a tela do humano. Eu pego as coordenadas válidas para o tabuleiro, que vai de 0 a 9, 0 a 9, e converto isso para coordenadas de tela, X e Y, que eu passo para o cross term. Tá? Em outro momento a gente olhou como funciona X para a tela humano, Y para a tela humano. Aqui então eu movi o cursor e eu vou entrar em RAW Mode, ou seja, o teclado agora opera sem bufferização, sem eco. Eu posso ler as teclas, mas elas não vão para a tela, nada acontece, o Ctrl+C não funciona. Eu tenho comando, tenho controle total sobre o teclado, sobre o que acontece em resposta ao teclado. E a partir daí, bom, o Arruma Navios Humano funciona respondendo às teclas do jogador humano. Então eu vou ficar num loop, vou esperar pela próxima tecla, pode ser flechinha, pode ser o M para mudar o navio, pode ser o G para girar o navio, pode ser o I para iniciar a batalha, e vou reagir a isso. Então vamos lá, loop, evento. Então eu tenho aqui, eu estou chamando o cross term dentro aqui do event, que é um módulo, certo? Módulo, chamando a função read, e é um read com bloqueio. Então eu vou bloquear até que o cross term me dê um evento. Esse evento aqui com E maiúsculo é um enum lá da biblioteca do cross term. Eu nem vou olhar o que é coisa da biblioteca. De novo, e como sempre,
o cross-term, ele me retorna, o read aqui, né? Ele me retorna um result, pode ser ok ou erro. No caso de erro, essa interrogação diz o seguinte, manda o erro para fora, sai da função e retorna um erro. Então eu propago o erro do cross-term. Se vier ok, eu sigo o barco e eu tenho aqui o evento. O que eu vou fazer agora? Vou ver qual que foi o evento, né? Eu vou fazer um match. Lembre-se que o evento que o cross-term me devolve, ele é um enum. Então eu faço um match para... Aqui, né? Desculpe, aqui em cima. Eu faço um match para ver o que tem ali. E que tipo de evento eu posso ter, pessoal? Olha só. O principal é o evento tecla, o event key. É uma tecla que eu recebo. E eu recebo como carona, como bagagem, né? Como valor associado à variante key, chave, eu recebo um evento key. Não é um evento de chave. Então, o evento é um evento chave e junto vem uma informação desse tipo aqui, que é uma structure. Então, junto com o evento chave, eu recebo uma structure e ela vai me dizer qual o código da tecla, né, acionada, modifier, shift, control, etc. Né? Kind e state eu não vou usar nesse programa. Depois, eu faço um match desse evento. E aí, aqui sim eu vou dizer o que eu vou fazer conforme a tupla código da tecla, modificador da tecla. Então, aqui é um outro match. O primeiro match é que tipo de evento tem. Aí eu vi, não, é um evento tecla. Agora eu tenho um segundo match só válido aqui para quando eu recebo um evento tecla. E esse valor aí que eu estou usando para decidir o que fazer é uma tupla com dois valores. O código da tecla e os modificadores da tecla. E aí eu começo colocando aqui essa possibilidade aqui. Aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, se o código recebido for um char, e é qualquer char, porque eu botei aqui, ó, sublinha x, aqui, né? Sublinha x, qualquer char, e o modificador m, mas somente se o modificador m for um control, eu vou fazer isto. Ou seja, esta cláusula vale quando eu recebo um keycode do tipo char, caractere, qualquer caractere, e um modificador m que tem que ser obrigatoriamente um control. Ou seja, se o humano bater Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D, Ctrl qualquer letra, qualquer caractere. Tá? E aí o que eu faço? Eu desligo o raw mode, volto o teclado para o modo normal e retorno um result, porque eu prometi aqui em cima, tem que retornar result. Eu retorno um ok dizendo, não deu erro, tá? Não deu erro. Porém, o ok leva consigo de carona o valor falso, um boolean, né? Um valor falso, por quê? Porque foi abortado o jogo. Né? Aqui em cima eu disse isso, ó. Esta função retorna um result, que pode ser ok ou erro, carregando um boolean no caso do ok. Aqui, vamos supor, nessa linha aqui, tá? Se o cross-term event read retorna um erro, a interrogação faz subir um erro para fora. Ao passo em que, se eu chego aqui até essa linha, eu vou retornar um ok, não deu erro, porém é falso, porque abortei. Se a função for até o seu final, com o humano arrumando seus navios direitinho, aí eu vou retornar o ok, true. Assim, pessoal, result e option é usado em Rust o tempo todo. Então é bom a gente se acostumar com esses caras. Eles vão estar aí o tempo todo. A gente tem que se acostumar com o result e o option, aquele sum e none, até o ponto em que tu nem presta mais atenção a eles. Eles passam a fazer assim parte normal da paisagem, tá? É algo que em muitas linguagens de programação a gente não tem esse tipo de coisa. Muito bem. E se o cara bater uma tecla, essa aqui agora é uma outra cláusula. Não deu a primeira, beleza.
Vamos testar a segunda cláusula do match. E nesse caso eu recebi um key code char novamente, só que agora eu recebi o caractere X. Recebi o caractere X. E os modifiers, aqui ó, no lugar dos modificadores eu tenho o sublinha, quer dizer, qualquer coisa, não estou nem aí. Essa aqui é a situação que eu recebi um caractere e um modificador, tanto faz, não estou nem aí. E que caractere recebi? Eu recebi na variável X, tá? Esse aqui não é o caractere, não é a tecla X, né? É um cara chamado X, tá? Bom, vamos ver, o que o humano, o jogador humano bateu? Vamos para um terceiro match aqui no programa. Olha só, tinha um match para saber que evento que eu recebi. Dado que eu recebi um evento tecla, um outro match para saber que tecla foi. E dado que foi um caractere que não é control, né, alguma coisa, um terceiro match para saber o que o cara bateu. E agora vamos lá. Se bateu G, minúsculo ou maiúsculo, faz o seguinte, pergunta se pode girar o navio. Se for possível girar o navio, desdesenha o navio, quer dizer, tira ele da tela, gira o navio, né? Na verdade não é... Bom, desdesenha isso, né? A gente vai desdesenhar, vai tirar da tela. Gira o navio, esse aqui é um método que está lá no navio, né? E já foi visto em outro vídeo, e desenha o navio na nova posição. Né? É o efeito de girar o navio na tela. Se o usuário bateu o M, a gente simplesmente vai para o próximo navio. Eu pego o navio corrente, somo 1, porém 0 vai para 1, 1 vai para 2, 2 vai para 3, o 3 mais 1 é 4, mas 4 não tem, então 4, o resto da divisão por 4, 0. E aí o corrente volta a 0. Então isso aqui é simplesmente um truquezinho para a gente ir para o próximo navio, mas quando a gente chega no último navio, a gente volta para o primeiro. E eu movo o cursor, deixa eu mover aqui um pouquinho, pessoal, aqui. Eu coloco, né, o cursor na popa do novo navio, porque eu mudei de navio, então lá na tela eu movo o cursor de um navio para o outro, aqui movendo o cursor. Lembrando sempre que popa XY é coordenada de tabuleiro, eu tenho que converter para XY coordenada de tela, que é diferente. Finalmente, se o usuário bater o I, significa que quer dizer, ele está satisfeito com a posição dos navios dele e a gente tem que iniciar a batalha. Então eu dou um Disable Raw Mode para voltar o teclado para modo normal e dou um Break. Esse Break me tira para fora do loop. E pulando fora do loop, eu retorno um OK True e vou embora. Então, na verdade, esse Break é a minha saída do loop. Beleza? E se for o cara bateu a tecla R, né? Não é G, não é M, não é I, é R. Pega aqui, né? Esse sublinha pega tudo que não pegou até agora e eu não faço nada, eu ignoro. Se o cara ficar batendo R, eu vou ignorar. Muito bem, tudo isso é para aqui em cima, né? Para um evento tecla, né? Um key. Agora, que mais que eu posso ter no caso? Aqui, dentro do evento key, eu posso ter, né? Além dessas opções aqui, eu tenho as flechinhas, né? As teclas da flechinha, que também são teclas, né? O cara pode bater up, down, right e left. São todas praticamente iguais. Deixa eu só pegar aqui o up. O que eu faço? O cara quer mover o navio, né? Então, se ele bateu a tecla up, eu vou lá no jogo e pergunto se eu posso mover o navio. Como ele bateu a teclinha para cima, up, eu digo que eu quero mover na direção norte. Então, eu pergunto, olha, o jogador humano
ele pode mover o navio corrente na direção norte. Caso afirmativo, eu desdesenho esse navio da onde ele está, eu movo esse navio para o norte, de que maneira? Movendo a popa dele. Eu subo no tabuleiro a popa do navio uma posição e com isso eu movo ele para o norte. E aí eu desenho o navio na sua nova posição. A mesma coisa, down, eu movo a popa Y para baixo, avanço Y. Right, o X avança, né, para a direita. Left, o X avança para a esquerda. Seria aqui o oeste. E aí nós temos todas as ações, né? Vários eventos eu estou ignorando. Aqui questões de focus, mouse e paste eu estou ignorando completamente. Porém, eu estou pegando o evento de resize. Lembre-se que aqui, lembre-se que a gente tinha 3 matches, né? O primeiro match é o evento, que pode ser tecla, pode ser foco, mouse, paste e resize. Eu vou olhar o resize. Só para deixar bem claro, né? Dentro do evento tecla, nós temos aqui essas várias opções de tecla aqui. Pode ser o up, down, left e right, e pode ser char. E no caso de char, eu ainda tinha um terceiro match. Que char é? Então aí eu tinha um terceiro match. Pois bem, voltando aqui para o resize, o que aconteceu? Mudou o tamanho da janela que hospeda o terminal, no caso ali do Windows e do Linux. Então eu vou verificar o seguinte: o novo tamanho do terminal é capaz de compor o meu jogo, de conter o meu jogo? Aí eu pergunto aqui, se não tem tamanho mínimo, eu desabilito o modo RAW do teclado, volto o teclado ao normal e termino com um pânico aqui. Terminal não tem o tamanho mínimo. Poderia dar uma saída menos dramática, tá? Deixei o pânico aqui, mas vocês poderiam retornar um OK falso ou um OK algum outro código, dizendo que, olha, a gente pode sair da função arruma navios humano ou com o posicionamento dos navios corrigido, ou com control alguma coisa aborta o jogo, ou com uma situação de erro, terminal não tem o tamanho mínimo. Daria para pensar assim também, tá? Eu simplifiquei, botei só um panic aqui. Muito bem, pessoal. E agora? A questão mais complexa aqui é saber se nós podemos mover o navio e se nós podemos girar o navio. Porque o jogador pode ter batido as flechinhas para mover o navio ou o G para girar o navio, mas ele está todo cercado, está do lado da moldura do jogo e não tem como fazer isso. Então, como é que eu verifico se eu posso girar um navio? Então, aqui eu tenho a função pode girar o navio. Deixa eu colocar aqui uma nota de rodapé, tá? Eu poderia ter usado a pode colocar o navio. Eu usei a pode colocar o navio para quando o bot está arrumando. E usei o pode girar o navio para quando o humano está jogando. Acabou que tem redundância aqui no meu código, tem 2 formas de fazer a mesma coisa. Eu deixei assim porque é mais Rust para a gente olhar e dar mais ideias para vocês, né? Mas, obviamente, o programa poderia ser compactado aqui nesse aspecto. Mas o meu objetivo aqui é didático, não é gerar a solução mais compacta possível. Dito isto, como é que eu testo se eu posso girar o navio? Essa rotina aqui ela é genérica, funciona tanto para o humano como para o bot. Então eu venho aqui, se o jogador é humano, eu pego o navio dele, né, e coloco em navio, e eu mapeio, crio o mapa do humano, vimos isso em outro vídeo, e coloco em mapa.
Se for bote, mesma coisa, só que agora para os navios do bote e para mapeia bote. Seja como for, aqui embaixo eu tenho navio, uma referência para o navio em questão que eu estou querendo girar e mapa, o mapa em questão, seja bote ou humano. Detalhe, no mapa eu não coloco todos os navios, eu tenho uma exceção. Qual exceção? O navio que eu estou querendo posicionar. O que eu fiz? Eu criei um mapa com todos os navios, menos o que eu quero girar. E agora eu vou lá nesse mapa e tento colocar o navio girado, para ver se cabe ou não cabe. E é assim que eu vou saber se dá para girar ou não, né? Aqui, quando a gente põe none, aqui na exceção, não tem exceção. Aí mapeia tudo. Quando eu coloco sum, um número, eu estou dizendo, olha, não mapeia esse navio aqui. Vale tanto para mapeia humano como para mapeia bot. O que eu vou fazer agora? Eu vou simular o giro. O navio vai ter uma nova direção, conforme a direção anterior, né? Se era para norte, agora a direção é leste e assim por diante. Eu mudo a direção do navio fazendo um giro no sentido horário do navio. E aí eu tento marcar o navio no mapa e observar conflitos. Então eu vou lá para cada pedaço do navio, o submarino tem 2 pedaços, porta-aviões tem 5 pedaços, para cada pedaço do navio eu parto com XY na popa, parto com ele na popa e eu aí adiciono um certo valor conforme a direção. Quer dizer, o I vai de 0 até navio tamanho menos 1, né? Porque aqui o navio por tamanho mesmo fica fora, né? Então, se o tamanho do navio é 5, né? O I vai de 0 até 4. E aí eu vou caminhar da popa em direção à proa. Como é que eu faço isso? Mudando o X e o Y. Por exemplo, se o navio está indo para o leste, eu saio da popa em direção à proa, caminhando para o leste, caminhando para a direita. E como é que eu caminho para a direita? Eu somo um valor no X. Que valor? É o pedaço, né? A própria popa o I igual a 0, então não soma nada. O primeiro pedacinho I igual a 1. Então caminha uma casinha para a direita e por aí vai, né? Então aí para norte decrementa o Y, para sul incrementa o Y, para leste incrementa o X, para oeste decrementa o X. E por que eu preciso desse troço aqui? I64. Pelo seguinte, o X é I64. O I é usize. Então eu não posso misturar os dois. Eu tenho que converter o I de usize para I64 para fazer a operação. Para cada pedacinho, pessoal, então o I, né? Para cada pedacinho, eu vou testar agora o XY. Testo os limites. Se for menor que 0, caiu fora do tabuleiro. Se for maior ou igual lá do tabuleiro, caiu fora do tabuleiro. Se caiu fora do tabuleiro, retorna falso, não pode girar, né? Esse as I64 é de novo, porque eu estou comparando o Y, que é I64, com lá do tabuleiro, que é usize. Não pode, então eu converto lá do tabuleiro para I64 e aí eu comparo com Y, que é um I64. Tá, então limites deu. E outros navios? Eu vejo aqui, ó, se no mapa eu tenho alguma coisa que não é água, se não é água, é navio. Já tem navio lá, não posso botar esse navio no mesmo lugar em cima do outro. Portanto, retorna falso. Lembrando de uma pegadinha que sempre acaba pegando a gente em algum outro momento. Nesse programa, o Y para mim é linha, o X é coluna, então a indexação é YX, e não ao contrário do típico XY. Pessoal, isso daqui é a simulação do giro. Para saber se eu posso ou não mover o navio, é praticamente a mesma coisa.
praticamente a mesma coisa. A única diferença é que quando eu giro o navio, aqui em cima, na simula giro, quando eu giro o navio, eu mudo a direção dele, como eu expliquei lá no primeiro vídeo. Agora, quando eu movo o navio, eu altero aqui, ó, simula movimento. Eu altero a popa, tá? Eu simulo o movimento movendo a popa do navio. Para cima, para baixo, para esquerda, para direita, conforme norte, sul, leste, oeste. Depois daqui para baixo é a mesma coisa. Vou pedacinho por pedacinho, vejo em que XY ele está e vejo se ele não estoura limite de tabuleiro ou se ele não acaba caindo em cima de outro navio. Mesma coisa. Então, desta forma, vamos descer aqui, desta forma, eu tenho a arrumação dos navios do humano, né? Lê a tecla, vê o que o cara quer fazer, verifica se pode, desdesenha um navio onde ele estava e desenha na nova posição, atualiza, clicado errado, volta aqui, atualiza, né, lá no jogo a descrição da posição do navio e toca o barco. Ignorando vários eventos, porém o resize eu estou olhando caso o humano diminua a janela até ela ficar muito pequenininha e ela não tem o tamanho mínimo, aí eu dou aqui, né? Eu dou um pânico e digo, ó, terminal não tem tamanho mínimo para este jogo. Então estamos quase lá, agora a gente já arrumou tudo. Só falta a batalha propriamente dita, mas a batalha mesmo fica para um outro vídeo. Até mais!